Bom dia a todos os seguidores do canal Vale a Pena Comprar, do nosso canal Vale a Pena Comprar. Espero que até agora vocês tenham um excelente começo de ano. E nesse vídeo, que já é o segundo vídeo de 2022 no nosso canal, nós vamos falar dos melhores livros de suspense. Porque até agora nós fizemos várias listas. Nós falamos dos melhores livros recomendados pelo escritor Jordan Peterson. Fizemos uma lista com livros recomendados pelo Warren Buffett de investimento, várias outras listas, mas agora vamos falar um pouco de ficção. Até porque na ficção, na literatura de ficção, tem muita coisa muito útil para o nosso próprio desenvolvimento. Você vê um livro como, por exemplo, Senhor das Moscas, apesar de ser uma ficção, tem lições incríveis sobre a própria psique humana, a própria evolução do comportamento humano. Então, ficção é importante até para exercitar esse lado criativo e imaginativo de todos nós. E na lista de hoje, os melhores livros de suspense, nós vamos ter alguns clássicos, nós vamos ter outros livros também que talvez vocês não tenham escutado ainda, não tenham lido ou escutado outras pessoas falarem, mas todos eles passaram pelo crivo extremamente minucioso da nossa equipe. Então a gente vai começar aqui com um livro que você já deve ter visto ele na versão cinematográfica, porque o Martin Scorsese fez um filme desse livro, A Ilha do Medo, escrito por Dennis Lehane. A história começa no Hospital Ashcliffe para criminosos insanos, onde Ted Daniels é um oficial dos Estados Unidos investigando assassinatos e conspirações em Shutter Island, a Ilha do Medo, em 1954. Originalmente enviado ao hospital para rastrear uma assassina fugitiva, Ted e seu companheiro logo se encontram em um labirinto de portas codificadas e códigos ocultos, conforme uma tempestade se aproxima. Você não vai largar esse livro até que a última página do suspense envolvente e tortuoso de Lehane esteja concluída, eu aposto. O próximo livro se chama Em Queda, escrito por T.J. Newman. E o livro começa com uma premissa bastante tensa. Se o piloto quiser salvar sua família, todos os passageiros do voo dele devem morrer. T.J. Newman, o autor, durante anos ele trabalhou como comissário de bordo e ele usou a experiência dele para escrever esse livro de suspense envolvendo um avião. O protagonista é o piloto e ele recebe uma ligação. Sequestradores tomaram a família dele como refém e vão machucá-los a menos que o T.J. Newman derrube o avião. 143 pessoas estão a bordo. O avião está no céu. O que ele irá fazer agora? O terceiro livro também já foi filme, O Silêncio dos Inocentes, de Thomas Hardy. O filme de 1991, com a Jodie Foster, reproduziu essa história chocante, esse suspense de erguer os cabelos do braço, onde a protagonista, Clarice Starling, é uma jovem estagiária do FBI, e ela entrevista o Dr. Hannibal Lecter, que é um psicólogo, mas também um assassino. E ela quer aprender mais sobre Buffalo Bill, que é um outro serial killer que a Clarice Starling precisa aprender. E a gente vai ficando cada vez mais assustador, porque o próximo livro é O Iluminado, de Stephen King. Nesse livro, Jack Torrance se muda com a sua família para o Hotel Overlook, depois de conseguir um emprego como zelador. Mas um lado negro de Jack toma conta quando chega o inverno rigoroso. Sua esposa e filho agora estão em risco, e seu filho, Danny Torrance, não é um menino comum. Ele é capaz de ouvir pensamentos e transportar-se no tempo. Danny é iluminado, mas isso é uma maldição ou uma bênção? Agora vamos para um clássico, Os Cinco Porquinhos, de Agatha Christie, que apesar do nome bastante lúdico, tem aí um crime a ser resolvido por trás. O detetive Poirot tenta resolver um caso do passado e precisa fazer isso rapidamente. Porque como na canção infantil, Carolina Crowley foi considerada culpada por envenenar o marido. Mas há outros 5 porquinhos que poderiam ter feito isso. Suspeitos, no caso. Philip Blake foi ao mercado, Meredith Blake ficou em casa. Elsa Grey comeu roast beef e Cecilia Williams não tinha nenhum. E Angela Warren chorou todo o caminho para casa. A filha de Caroline quer provar que sua mãe não é culpada. Livro escrito pela mestra
do suspense policial Agatha Christie. Dispensa apresentações. O próximo se chama Caixa de Pássaro, Não Abra os Olhos. E você já deve estar ficando irritado, porque eu estou recomendando tantos livros que virarão filmes, que você vai pensar, é mais fácil ver os filmes. Talvez, mas talvez não. Porque quando você lê um suspense, a dimensão é completamente quando você vê um filme. Caixa de Pássaros virou o filme Bird Box. Filme não, filme. Achei que era série, né? Filme, Bird Box. E vai se tratar quando um estranho e horrível fenômeno, conhecido como problema, começa a causar violência generalizada e suicídios. E uma coisa é certa, ninguém está seguro. Mallory e seus 2 filhos buscam refúgio, ensinando a si mesmos a não olhar para o problema, porque esse enlouquece as pessoas. Mas à medida que as crianças crescem, Mallory precisa tomar uma decisão. Ela deveria se aventurar ao ar livre, correndo risco das terríveis mortes, ou deveria permanecer trancada para sempre? Não Conte a Ninguém, Harlan Coben, best-seller. Acredito que todo mundo deve conhecer já. Nessa obra de Harlan Coben, o Dr. David Beck perdeu a esposa há 8 anos em uma tragédia após uma festa de aniversário. David foi informado de que ela morreu e que era hora dele seguir em frente. Mas então um dia, um e-mail misterioso aparece, sugerindo que Elizabeth ainda está viva, com a ordem de não contar para ninguém. E David sabe que não conseguirá dormir até que a encontre, mesmo que isso signifique ele mesmo desaparecer. Mais um clássico, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Enquanto a maioria das pessoas está familiarizada com o tema do famoso livro de Robert Stevenson, O Médico e o Monstro, a obra original, ainda vale a pena ser lida. A história segue John Gabriel Utterson, um advogado de Londres que deseja descobrir uma provável ligação entre seu amigo próximo Henry Jekyll, Dr. Henry Jekyll, e o estranho novo aliado de Jekyll, o vilão Edward Hyde. O livro se torna ainda mais assustador quando aprendemos que ele faz uma alegoria, em sua essência, da facilidade com que o mal, dentro de nós, pode assumir o controle da nossa vida se não o controlarmos. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Talvez eu tenha exagerado quando eu tenha classificado esse livro como suspense. Talvez não. Porque o Clube do Crime das Quintas-Feiras, escrito por Richard Osman, também pode ser considerado um livro policial. Toda quinta em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, 4 idosos se reúnem para, segundo consta na agenda deles, da sala de reunião, discutir ópera japonesa. Mas na verdade não é isso que acontece lá naquela sala. Elizabeth, Ibrahim, Joyce e Ron usam o horário para debater casos policiais antigos sem solução, confiantes de que podem fazer justiça e encontrar os responsáveis por algumas atrocidades do passado. O Clube do Crime das Quintas-Feiras não é uma equipe de detetives fora do convencional, não é uma equipe de detetives convencional, mas acostumada a fortes emoções, porque Joyce foi uma enfermeira por décadas, Ibrahim trabalhava com pacientes psiquiátricos, com problemas psiquiátricos. Ron era um reconhecido líder político. E Elizabeth, bem, vamos dizer que Elizabeth tinha experiência com assassinatos e redes sigilosas. E vamos aí para o último livro do dia de hoje, um pouquinho mais conhecido, chamado A Corrente, de Adrian McKenty. O dia começa normalmente quando Rachel Klein deixa sua filha de 13 anos, Kyle, no ponto de ônibus. Mas uma ligação misteriosa altera tudo. Uma senhora ameaça Rachel, dizendo que a filha dela, Kyle, está no carro dessa senhora e que Rachel só vai rever a sua filha se ela pagar um resgate e também sequestrar outra criança. Se Rachel não fizer exatamente o que a ligação diz, a filha dela morre, junto com a sequestradora. Agora Rachel faz parte da corrente. A corrente é implacável, terrível e simples. É um jogo onde o seu filho ou filha só vai sobreviver se você pagar a soma necessária e encontrar a próxima vítima e cometer um ato horrível que você jamais cometeria em qualquer outra situação. É um livro assim com uma premissa incrível. Então, foi o último que eu recomendo na lista, mas é justamente por ser um livro diferente de tudo que você já leu
a corrente de Adrian McKinty. Então essas são as nossas recomendações. Se você tem alguma outra ideia, pode comentar ali nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, dá um like ali no YouTube, se inscreva no nosso canal também, porque quando você faz isso, o YouTube passa a mostrar o nosso vídeo para outras pessoas, então mais gente pode ver nossas dicas, ao invés de ficar vendo vídeo de bobagem lá do Felipe Neto, né? Eu fico muito alegre, eu agradeço muito quando você clica em se inscrever e curtir, mas também é um bem para a humanidade. Então, muito obrigado e até a próxima.